Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, gerência e qualidade de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Gerência e Qualidade de Software, e nós vamos falar agora sobre testes automatizados com JUnit. O professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto castanho, usa óculos de armação retangular preta, camiseta bege e calça preta. No estúdio da Univesp, ele está sentado atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um notebook com mouse. A tela é dividida em duas partes. À esquerda, a imagem reduzida do professor e à direita, os slides. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: testes automatizados com JUnit. Bom, eu já mencionei em algumas aulas anteriores sobre testes automatizados, e agora, finalmente, então, nós vamos falar um pouco sobre automação de teste de unidade, começando pelo teste de unidade, usando uma ferramenta, e no caso eu escolhi mostrar para vocês a ferramenta JUnit, né? Que é para fazer teste de unidade para Java. Slide com o título, objetivos da aula e o texto. Conhecer a automação de testes de unidade via o uso de uma ferramenta JUnit ou XUnit. Abaixo, o logo do JUnit, que é composto pelo nome da ferramenta em cinza e um círculo com o fundo metade laranja e metade verde, com o número 5 em branco ao centro. Existem outras ferramentas, como X e Unity, para outras linguagens de programação, mas a mais tradicional, mais antiga, é o teste do JUnit. Bom, então eu já vou direto aqui no Eclipse para fazer uma demonstração rápida aqui de como nós fazemos esses testes automatizados. Vou criar um projeto novo. Vamos lá. Exemplo com JUnit. Tá ok. O docente compartilha a tela do programa Eclipse, que tem fundo branco e cinza. Na parte superior, uma barra de menus e outra barra de ferramentas. À esquerda, um painel é o explorador de pacotes. Na parte superior central, o editor de códigos. Na parte superior direita, o painel Outline. E na parte inferior, um painel é a área de saída. No menu superior, o professor clica em File, New Java Project. Surge uma janela intitulada New Java Project e o docente digita exemplo JUnit em um campo chamado Project Name. No explorador de pacotes surgem as pastas Demo JUnit, exemplo JUnit. Então, nesse exemplo aqui com JUnit, eu vou criar dois pacotes, assumindo que nós vamos ter um pacote onde vão ficar os métodos propriamente ditos que vão ser desenvolvidos, e um para as classes de teste. As classes do software propriamente dito e um para as classes de teste. Dentro da pasta exemplo JUnit estão dois itens, JRE System Library e SRC. O professor abre o menu da pasta SRC, clica em New e depois em Package. Ele cria os pacotes main e test. Na verdade, vocês vão poder aproveitar a estrutura que é criada lá pelo Maven, pelo Gradle, por exemplo, que a gente viu, que justamente é criado a estrutura específica para cada uma delas, né? Aqui, como o assunto é só automação de teste, então eu estou criando na mão aqui alguma coisa parecida com aquilo, tá? Então, aqui a gente pode criar, então, uma classe tradicional, uma classe normal, que vou dar o nome de calculadora. O docente abre o menu de Main e clica em New e depois Class. Surge uma janela intitulada New Java Class e o professor digita calculadora no campo Name. O item calculadora.java é criado dentro de Main. No editor de código, a aba calculadora.java está aberta com o código package main ponto e vírgula. Public class calculadora abre chave, fecha chave. E nessa classe calculadora, eu vou pegar um código aqui que
tem 4 métodos para fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? No Notepad++, o professor copia um código e cola no editor do Eclipse. O código completo fica package main ponto e vírgula, public class calculadora abre chave, public static float adição abre parêntese float valor 1, vírgula float valor 2 fecha parêntese, abre chave, float soma valor 1 mais valor 2 ponto e vírgula, return soma ponto e vírgula, fecha chave, public static float subtração abre parêntese, float valor 1, vírgula, float valor 2 fecha parêntese, abre chave, float soma valor 1 menos valor 2 ponto e vírgula, return soma ponto e vírgula, fecha chave, public static float multiplicação abre parêntese, float valor 1, vírgula, float valor 2 fecha parêntese, abre chave, float soma valor 1 asterisco valor 2 ponto e vírgula, return soma ponto e vírgula, fecha chave, public static float divisão abre parêntese, float valor 1, vírgula, float valor 2 fecha parêntese, abre chave, float soma valor 1 mais valor 2 ponto e vírgula, return soma ponto e vírgula, fecha chave, fecha chave. Basicamente, recebe 2 números e retorna a soma de 2, a subtração de 2, a multiplicação de 2 e assim por diante. E agora eu vou criar uma classe de teste para essa classe aqui. Então, a ideia é que toda classe desenvolvida com um conjunto de métodos, existe uma classe para testá-la. Né? Uma classe de teste para testar outra classe. Então, se eu tenho a calculadora.java, eu deveria ter uma classe de teste de unidade JUnit. E essa classe eu vou dar o nome de calculadora teste. E aqui em que eu vou dizer qual é a classe sobre teste, qual classe que ela vai testar. Calculadora, aqui ele já encontrou. O docente abre o menu de teste e clica em New, depois em New JUnit Test Case. Surge uma janela onde o professor digita a calculadora teste do campo Name. Abaixo no campo Class, under Test, ele clica no botão Browse. E surge uma nova janela onde o docente pesquisa por calculadora e o sistema responde com um item nomeado calculadora main exemplo JUnit /src. Eu vou dizer OK, next. Ele encontrou aqui a classe, a calculadora, e eu vou dizer que eu vou testar os 4 métodos dela, olha, tá vendo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Na janela seguinte, o subtítulo Available Methods, com o primeiro item calculadora selecionado, bem como os subitens. Adição, float, vírgula, float, subtração, float, vírgula, float, multiplicação, float, vírgula, float, divisão, float, vírgula, float. O professor clica em Finish, retorna à etapa anterior, New JUnit Test Case e seleciona a opção New JUnit for Test. Eu queria... Vou voltar aqui, porque eu queria escolher o JUnit 4. Sim, e ele vai adicionar esse... Bom, pronto. Ele já criou o esqueleto da minha classe de teste com um método para cada uma dos métodos, para cada um dos 4 métodos que existe lá naquela classe que eu quero testar. No explorador de pacotes, o item teste contém calculadora teste.java. No editor de código surge uma aba nova com o título calculadora teste Java e o código package teste ponto e vírgula import static org.junit.assert asterisco ponto e vírgula public class calculadora teste abre chave @teste public void teste adição parênteses vazios abre chave fail abre parêntese not yet implemented entre aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave, @teste, public void teste, subtração, parênteses vazios, abre chave, fail, abre parêntese, not yet, implemented, entre aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula, fecha chave, @teste, public void teste, multiplicação, parênteses vazios, abre chave, fail, abre parêntese, not yet, implemented,
entre aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Faixa-chave. Teste. Public void teste divisão parênteses vazios abre chave. Fail abre parêntese, not yet implemented, entre aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Faixa-chave, fecha-chave. Eu já consigo rodar essa classe de teste. E olha, rode como um teste de JUnit. Na barra de ferramentas superior, o professor clica no ícone de executar, abre um menu onde seleciona Run as JUnit Test. Uma barra vermelha surge acima do explorador de pacotes. Rodou e já deu 4 falhas. As 4 falharam. Por quê? Porque eu estou pedindo para falhar. Olha, fail, dizendo a classe não está, o método não está implementado. No editor de código, o professor indica a palavra fail e a frase not yet implemented. Tá? Então, rodou 4 e falhou as 4 vezes. Então, eu preciso agora substituir por teste e realmente vá testar. Então, por exemplo, vou pegar aqui um primeiro. Então, por exemplo, para testar a adição, O professor copia um código no Notepad++ e cola no editor de código abaixo de Public Void Teste Adição e substituindo a mensagem fail. Float passa valor 1 igual 1 ponto e vírgula. Float passa valor 2 igual 2 ponto e vírgula. Float retorno esperado igual 3 ponto e vírgula. Float retorno obtido, calculadora ponto adição, abre parêntese, passa valor 1, vírgula, passa valor 2, fecha parêntese, ponto e vírgula. Assert equals, abre parêntese, retorno esperado, vírgula, retorno obtido, vírgula, 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. eu vou definir uma variável passar o valor 1, passa o valor 2. O retorno esperado é 3. 1 mais 2, eu espero retornar o valor 3. E aí, o retorno obtido vai ser a calculadora ponto adição, passa o valor 1, passa o valor 2, ok. E aí, eu tenho esse comando assert equals, que é uma implementação da classe JUnit, ok? Então, eu estou importando aqui e vai trazer essa opção, em que eu vou dizer, compara o retorno esperado, que é o valor 3, com o retorno obtido, certo? Se for igual, esse teste vai passar. Se for diferente, esse teste vai falhar. Vamos lá. O docente clica no ícone de executar. No explorador de arquivos, o ícone de teste adição fica verde, enquanto os demais seguem azuis. Eu estou executando, pronto, agora só falhou 3. O primeiro ficou verdinho aqui, o teste de adição. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está verdinho e os outros 3 estão azuis, porque continua falhando. E eu tenho que implementar, então, mais testes, tá? No mínimo um teste para cada método, mas, na verdade, eu posso implementar vários testes para cada método, porque, veja, eu passei o 1 e o 2, esperava 3, realmente recebi o 3. Mas e se eu passar um número negativo? E se eu passar 0 e 0, será que vai retornar 0 mesmo? Ou seja, até que ponto o meu método realmente está implementado corretamente? Então, quem trabalha com teste sabe que eu tenho que fazer alguns testes e não só um teste por método. Então, eu vou pegar aqui um conjunto de testes, olha, que eu implementei, mas e vou colar ali. Mas, na verdade, eu acho que eu usei uma nomenclatura diferente, agora vai dar erro. O professor abre o Notepad++, copia um código e cola no editor Eclipse abaixo de teste adição. @teste. Public void teste adição 2, parênteses vazios, abre chave. Float passa valor 1 igual 0 ponto e vírgula. Float passa valor 2 igual 0 ponto e vírgula. Float retorno esperado igual 0 ponto e vírgula.
Float retorno obtido igual calculadora, ponto, adição, abre parêntese, passa valor 1, vírgula, passa valor 2, fecha parêntese, ponto e vírgula. Assert equals, abre parêntese, retorno esperado, vírgula, retorno obtido, vírgula, 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave, arroba teste. Public void teste adição 3, parênteses vazios, abre chave. Float passa valor 1 igual menos 10, ponto e vírgula. Float passa valor 2 igual menos 20, ponto e vírgula. Float retorno esperado igual menos 30, ponto e vírgula. Float retorno obtido igual calculadora, ponto, adição, abre parêntese, passa valor 1, vírgula, passa valor 2, fecha parêntese, ponto e vírgula. Assert equals, abre parêntese, retorno esperado, vírgula, retorno obtido, vírgula, 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave, arroba teste. Public void teste subtração, parênteses vazios, abre chave. Float passa valor 1 igual 25, ponto e vírgula. Float passa valor 2 igual 5, ponto e vírgula. Float retorno esperado igual 20, ponto e vírgula. Float retorno obtido igual calculadora, ponto, subtração, abre parêntese, passa valor 1, vírgula, passa valor 2, fecha parêntese, ponto e vírgula. Assert equals, abre parêntese, retorno esperado, vírgula, retorno obtido, vírgula, 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave. Arroba teste. Public void teste multiplicação, parênteses vazios, abre chave. Float passa valor 1 igual 3, ponto e vírgula. Float passa valor 2 igual 5, ponto e vírgula. Float retorno esperado igual 8, ponto e vírgula. Float retorno obtido igual calculadora, ponto, multiplicação, abre parêntese. Passa valor 1, vírgula, passa valor 2, fecha parêntese, ponto e vírgula. Assert equals, abre parêntese, retorno esperado, vírgula, retorno obtido, vírgula, 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave. Arroba teste. Public void teste divisão, parênteses vazios, abre chave. Float passa valor 1 igual 100, ponto e vírgula. Float passa valor 2 igual 2, ponto e vírgula. Float retorno esperado igual 50, ponto e vírgula. Float retorno obtido igual calculadora, ponto, divisão, abre parêntese, passa valor 1, vírgula, passa valor 2, fecha parêntese, ponto e vírgula. Assert equals, abre parêntese, retorno esperado, vírgula, retorno obtido, vírgula, 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. O professor clica em executar e o sistema apresenta erro. No explorador de arquivos, o ícone de teste adição se mantém verde, enquanto os demais ficam vermelhos. Inclusive, se eu executar do jeito que está, agora vai ficar vermelho, porque agora deu erro. Não é que falhou, deu erro porque está com erro no meu teste. Não é que o teste passou e falhou, então eu preciso corrigir o que está de errado. Não tem... o que está errado... Tem alguma coisa errada aqui no nome. Deixa eu arrumar aqui. Ok. Calculadora. Ponto. Ok. Acho que era só o nome que estava com letra maiúscula. O docente se refere à letra C inicial de calculadora. Certo. Então eu fiz 3 para adição, passando 1, 2 espera 3, 0, 0 espera 0, menos 10, menos 20 espera menos 30. E aí, subtração, passa 25 e 5, 25 menos 5 espera 20. Um para multiplicação e um para divisão. Vamos rodar e ver o que vai acontecer. O professor clica em executar. No explorador de pacotes, os itens teste adição 2, teste adição 3, teste adição e teste subtração estão marcados com um visto verde. Os itens teste divisão e teste multiplicação estão assinalados com um X azul. Bom, os 3 da adição passaram, um da subtração passou e o da divisão falhou e o da multiplicação falhou. Então a gente precisa entender o que falhou, tá? Bom, veja só, o da multiplicação falhou porque o meu teste está escrito errado. Eu coloquei que 3 vezes 5 é 8. Na verdade, 3 vezes 5 é 15. Então, o meu teste está escrito errado. Porque eu fiz, na verdade, 3 mais 5 é 8. Então, na verdade, se eu trocar agora 3 vezes 5, 15, e rodar novamente os testes,
Agora a multiplicação passou também, ficou verdinho. No teste de multiplicação na linha 3 do código, o professor altera o retorno esperado de 8 para 15. Em seguida, clica em Executar. No explorador de pacotes, o item Teste Multiplicação é marcado com um visto verde. E o da divisão, será que eu também errei o meu próprio teste? 100 dividido por 2 é 50. Não, não é o teste que está errado. Então, realmente, a implementação está errada. Vamos lá ver o que está de errado. O professor acessa a primeira aba calculadora.java. Olha só, eu recebo divisão, recebe o valor 1 e o valor 2, e ele está somando em vez de dividir. Então, eu realmente implementei errado. Agora eu vou implementar corretamente. O docente altera o código de float soma igual valor 1 mais valor 2 para float soma igual valor 1 barra valor 2. A seguir, ele substitui as palavras soma por resultado. Ah, bom, em todos eles eu coloquei soma, né? Na verdade, eu poderia ter colocado, para usar um nome padrão, né? Seria melhor resultado. Resultado, 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 resultado e resultado. Bom, vamos executar agora esses testes e ver se agora todos vão passar. Pronto, agora todos passaram, tá? O docente retorna à aba calculadora teste.java e clica em Executar. No explorador de pacotes, surge uma barra verde e todos os itens estão marcados com o visto verde. Então, qual é a ideia? A ideia é que agora esses testes estão implementados. Eu fiz poucos testes, né? Mas a ideia é fazer um conjunto de testes. E são testes de unidade, por quê? Porque eles estão testando a classe, na verdade, cada método da classe. E se eu venho aqui e resolvo mudar alguma coisa da classe, né? Do método, por exemplo, eu não vou fazer valor 1 mais valor 2. Eu vou fazer valor 2 mais valor 1. Por algum motivo eu acho que tem que ser assim e acho que tem que continuar correto. Então eu vou lá e executo todos os testes novamente. Na aba calculadora.java, o professor altera float soma igual valor 1 mais valor 2 para float soma igual valor 2 mais valor 1. Em seguida, na aba calculadora teste.java, ele clica em executar. No explorador de pacotes, todos os itens estão com um visto verde. Continua passando, que bom. Se eu faço a mesma coisa com a, a multiplicação, vai continuar passando? Vai continuar passando. Espero. Se eu faço a mesma coisa com a divisão, vai continuar passando? Não, né? A gente sabe que não, porque a divisão eu não posso trocar a ordem e esperar que o resultado continue igual. Na aba calculadora.java, o professor troca as posições de valor 1 e valor 2. Na multiplicação, valor 2 multiplicado por valor 1. Na divisão, valor 2 dividido por valor 1. O docente retorna à aba calculadora teste.java e clica em executar. No explorador de pacotes, a barra verde fica vermelha e o item teste divisão está com um X azul. Mas enfim, se eu estou fazendo lá, olha, a multiplicação continua passando, a divisão falhou o teste. Por quê? Eu fiz uma alteração no código, rodei os testes, isso é o que a gente chama de testes de regressão, mudei os testes e os testes estão automatizados. Eu posso criar, isso aqui foi um caso de teste, tá? Na verdade, é chamado de um caso de teste, que é dividido em vários passos. Eu posso criar vários casos de teste. Esses casos de teste podem estar dentro de uma suíte de teste, então vocês veem aqui que quando eu venho aqui no criar novo, né, eu tenho, em relação a teste, eu tenho o que eu usei aqui, um teste case, mas eu posso criar uma teste suite. Na barra de menu, o professor clica em File New Other. Surge a janela Select a Wizard, onde o docente pesquisa por teste e são listados os seguintes itens dentro da pasta Java. Pasta JUnit com os itens JUnit Test Case e JUnit Test Suite. Pasta Web Services com o item Unit Test UDDI. O professor seleciona JUnit Test Suite e clica no botão Next. Em seguida, ele fecha a janela. Essa teste suite é para
agrupar um conjunto de test cases e é claro que a gente quer colocar isso dentro dos arquivos de compilação automática, integração automática lá do Maven e do Gradle, para que isso seja executado automaticamente cada vez que a gente pede para fazer uma compilação, em vez de eu ter que ficar eu clicando aqui cada vez no arquivo, no comandinho pedindo um teste, um teste, um teste. Vai ficar transparente, eu não vou nem lembrar que os testes estão sendo executados, só quando falhar, né, por algum motivo. Lembrando que aqui eu implementei a classe para depois implementar a classe de teste. E existe o método ágil tem um método ágil que pede ao contrário. Primeiro eu implementaria a classe de teste para depois implementar a classe do software propriamente dito, mas aí é um outro assunto, tá? Bom, e esse asserts equals aqui, na verdade, é um exemplo só das possibilidades que existem. O JUnit ele traz uma série de comandos que podem ser usados e que a partir do momento que vocês começam a usar, vocês vão verificar que existem vários outros. Aqui é para comparar dois valores inteiros ou dois valores de variáveis, mas existem outras opções para comparar valores booleanos, enfim, existem uma série de formas de comparar resultados que estão sendo retornados pela classe que está sendo testada, pelos métodos que estão sendo testados. Bom, gente, como visão geral e um gostinho inicial para vocês despertarem mais interesse em usar o JUnit ou alguma outra similar para fazer seus testes de unidade automatizados, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, Revisão Keiko Trida, Consultoria Sidney Tobias, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Thaís Lenk.